que ele fez, esse homem e essa mulher? Que lugar? Que lugar ele fez, esse homem e essa mulher? Não foi lá na África? Viamão, quem sabe? Nós temos origem da África. Não tem como negar isso. E o povo migrante que foram migrando, um grupo foi para a Europa. E na Europa, por ser tão frio, ter pouco sol, esse povo em 100, 500, 1000, 2000, 10.000 anos foram branqueando. E lá se formou o capitalismo, lá se formou essa maldade que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos todos filhos e filhas de preto. Não tem como negar isso. Só nega quem não tiver a ciência. Mas o branco, isso já foi falado muito aqui, né? Ele trouxe essa carga. Por exemplo, os meus antepassados vieram para o Brasil, mas quem eles eram? Eu não tenho essa história. Quem eles eram lá na Europa? Que tipo de gente eram lá? Pelas pesquisas a gente informa, que informa o seguinte, ou eram presidiários, que estavam na cadeia, para limpar a cadeia, mandavam tudo para a Europa, ou estavam servindo o exército, porque era o fim da guerra lá, que não tinha mais como acomodar todo aquele povo lá na Europa, e gente sem terra mesmo que veio aventurar porque não tinha nada. Vocês acham que alguém que tem uma propriedade, que está lá na Europa, arrisca 3 meses de navio, sim, morrendo e tomando água salgada? Acho que alguém faz isso de bom senso? Não. Não. Eles vieram e chegando aqui, a gente de novo foi usado, porque até então, já foi falado de manhã aqui, né? Nós viemos para branquear um pouco o sul do Brasil. São Paulo para cá, que quase tem branco. Lá para cima, se tem branco é porque eles foram do sul para lá. Mas todos os europeus, eles vinham de São Paulo para baixo, né? Eles não iam de São Paulo para cima. Espírito Santo, por exemplo. Não, tem brancos hoje lá, mas eles foram depois migrando. Mas nas primeiras levas. Uma coisa interessante, nós temos aqui, eu vou trocando assuntos, né? Não tem problema. Nós temos aqui em Viamão, aqui. Os historiadores podem me ajudar. Viamão tem 281 anos de emancipação política. Os dois. Quando é que chegaram os primeiros brancos aqui em Viamão? Alguém sabe? Acompanha a data, eu acho. Alemães chegaram aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, há 201 anos atrás. Ontem. E quem construiu Porto Alegre? Quem construiu Viamão? Quem construiu? Quem é que foi? Os africanos. Não foram os brancos, porque não tem como. Lá da Alemanha construir aqui, porque eles chegaram aqui há 201 anos. Ano passado fez 200 anos em São Leopoldo, a festa de 200 anos dos primeiros migrantes que chegaram aqui. E os italianos chegaram 50 anos depois. Há 150 e poucos anos. Então, quem é que fez Viamão? Quem construiu Viamão? Onde é que está essa historinha na escola contada? Hã? Aquela igreja, quem é que construiu aquela igreja lá aqui? Quem está lá? Quem é que construiu aquela prefeitura lá que hoje, quem está lá dentro? Mulher negra tinha uma lá e ela ainda tinha outra lá. E a mulher que está lá ainda não. Então lá só tem branco e homem. E por que isso então? É porque é um sistema que ele é montado em cima de nós. Porque esses europeus, quando chegaram aqui no Brasil, primeira coisa, aí eu acho que você sabe melhor isso, eles começaram a catequizar os índios, né? Ensinar eles a religião, ensinar eles que eles têm que obedecer, eles têm que catequizar para trabalhar, né? Depois trouxeram os negros. E olha o que foi feito com os negros. Eu faço aula de capoeira.
certo dia eu estava numa roda de capoeira, estava um mestre da Bahia, e ele disse o seguinte: o meu pai conseguiu se libertar das correntes. Eu tenho uma cadela atada lá, eu fico com uma dor dela, porque eu não posso soltar ela porque ela é grande, ela apareceu lá em casa. Mas um animal atado, imagina um homem ter que trabalhar acorrentado, chicotado. Isso não dá para querer imaginar uma coisa dessas. Mas é. E aqui em Viamão tem muitas correntes. Tem muitas correntes. Isso as crianças da escola tinham que aprender uma vez. Que é esses caras que chicotavam? Quem é que era essa gente? Os mesmos que são donos do latifúndio. Os mesmos que são donos de Campinas. Por isso que a questão fala dos indígenas de manhã é muito interessante. Porque a luta cigana, a luta indígena, a luta dos negros, a luta dos pobres, é isso, cara. Por exemplo, restinga. Quem sabe explicar o que significa a palavra restinga? Não é resto? Que quando Porto Alegre estava já bem construída, estava mais ou menos, os negros já não serviam mais, o que eles pegaram os negros? Levaram para Restinga, lá fora. Hoje o povo se reorganizou, se reconstruiu, se fez história, mas a Restinga é isso. O Tinga conta essa história, o Tinga não se vendeu. Sim, sim. O jogador Tinga. Ele nos doou lá na biblioteca um livro, inclusive, que conta essa história. É, né? Então vejo como... E eu tenho o prazer de ser o seguinte, porque eu nasci numa bolha alemã. Tinha uma família negra. Eu estou escrevendo isso aos poucos, vou fazer um livro também. E esses dois rapazes negros eram os que mais apanhavam na escola, porque na época se estudava com vara. Acho que os antigos apanhavam de vara, não era assim? Apanhava de vara, gente. Olha, fazendo falta E- essa varinha hoje, um pouquinho só. A gente é professora aqui. E, É verdade. esses dois rapazes apanhavam mais que os outros. E eles não faziam nada, apanhavam. E os pais até concordavam, sabe por quê? Eles eram tão oprimidos que eles aceitavam, sabe? E a gente percebe assim o quanto isso vem. E a minha mãe, ela falava assim mal dos índios, falava mal dos negros, falava mal. Ela tinha essa concepção. Mal do comunismo. E ela era analfabeta, ela só sabia falar alemão. Ela não sabia falar o português. Como é que ela sabia? Quem é que transmitia isso para ela? É uma coisa que eu às vezes fico me perguntando. Ela sabia quem era o presidente, que em 59, ali que houve a mudança na Cuba, né? E eu nasci em 53. E aí ela já falava de Cuba, mas não falava da Argentina. Mas como é que ela quer que trazia essa notícia para ela, sabe? A gente criança, hoje a gente traz a memória, volta para trás. Mas como era isso? Sabe? E aí a gente foi criado naquela bolha, indo na igreja jogar bola, não tinha outra coisa naquela comunidade interior. E na igreja. E eu sou da igreja criada na luterana. E o pastor era um nazista que veio da Alemanha educar nós. Já pensaram que é isso? Um nazista. Que dizia assim, agora nós vamos ter um presidente, eu me lembro isso, que era aquele Estrela, o Kaiser, né?